eu disse o arquiteto, todo mundo almoçar aqui, né? Porque fala para a pessoa para almoçar lá no final dos computadores que a gente está olhando aí. Não é utilizar isso, vamos comprar almoçar aqui no cinema, para a pessoa utilizar para quê? Se for ele quiser almoçar fora, aí eles vezes de fora para fazer. Vamos? Um pouco mais fácil do que mas nós vamos começar a nossa segundo turno do nosso curso, né? Bom, antes a gente vai fazer a apresentação. Hoje o nosso tema é o trabalho na fábrica, né? No primeiro momento a gente viu o que é sindicato, a história da classe trabalhadora, como é que surgiu, né? Hoje é mais ou menos uma sequência lógica, que é como surgiram as fábricas, como é que é a situação das fábricas atualmente, né? Como a gente, o dirigente sindical desenvolve o trabalho da fábrica. Então, no primeiro dia, a gente vai focar essa questão. Hoje de manhã a gente vai fazer um pequeno apanhado histórico, né, do surgimento da fábrica, evidentemente relembrando alguns pontos que já foram colocados pelo Paulo, ele já pegou mais ou menos de passagem isso. Eu também não quero aprofundar isso com... Aliás, nem dá, porque eu tenho muito amplo, a gente poderia até gastar muito sobre isso, né? Então, vamos fazer uma apanhada de mais ou menos uma meia hora, explanando para vocês que está aí no quadro, esse quadro improvisado, né? Não sei se dá para ver aí, não dificuldade aí, né? A gente deve improvisar sobre isso. Além de outras improvisações, né? Colocar um negócio lá para barrar o som e tal, então não tem ainda na base da improvisação, mas estamos tocando. O importante é a gente não parar, a sequência aí. Então, seria uma explanação no primeiro momento. Depois está previsto aqui um intervalo, um cafezinho. Eu não sei se, como a gente está começando um pouco tarde, mas a gente avalia se precisa desse intervalo. E depois, na segunda parte, ainda hoje de manhã, novamente trabalho em grupo. A gente fez a famosa divisão em grupos. Inicialmente 3 grupos, né? Se não 10, vai ter fazendo 2 grupos. Onde vocês vão trabalhar bastante no grupo, que é um exercício que a gente passa, que é a montagem de uma fábrica. Depois eu vou explicar com detalhes como é que isso é feito. Para vocês começarem a visualizar e jogar para o papel aquilo que vocês vivem no dia a dia, né? Nada melhor do que conhecer a realidade da fábrica do que o próprio trabalhador. É ele que trabalha 24 horas, é ele que toca a fábrica o tempo todo, né? Isso nós vamos ver também, inclusive, com detalhes. Então, para vocês colocarem no papel como é que é uma fábrica hipotética, uma fábrica que vocês vão imaginar, né? Tentando evitar, inclusive, de fazer a própria fábrica de vocês, traduzir certinho como é que é a fábrica. Tentar inventar uma fábrica, a somatória de todas as fábricas. Isso aí depois a gente vai explicar. Então, isso é a parte da manhã. Na parte da tarde, a gente vai iniciar um depoimento aqui no plenário de 4 companheiros da comissão de formação, comissão, Ivanete, Oeste, Original, que vão expor em 15 minutos cada um a experiência que eles tiveram dentro da fábrica. Como é que é a fábrica deles, que luta teve lá dentro, como é que foi o trabalho e tal. E daí todo mundo vai no grupo discutir, cada um a sua experiência individual. Então a gente retorna e expõe. Como a gente fez as outras vezes. Inclusive depois dessa minha explanação, dessa montagem da fábrica que vocês vão fazer no grupo, vocês também vão vir aqui expor os desenhos que vocês vão fazer. Isso vai ficar direitinho, né? Esse é o dia de hoje. A gente conhecer a realidade da fábrica, né? Para amanhã a gente previu o seguinte, o trabalho político dentro da fábrica, conhecendo essa realidade, sabendo como é que as fábricas se desenvolveram, como é que se deu a industrialização e como que é a realidade nossa da categoria vidreira, o que a gente faz dentro da fábrica como dirigente sindical, né? Então a gente vai trazer um companheiro da CUT regional, o Gianotti, Vitor Gianotti, metalúrgico, participou das brigas aí, participou desde 15, 20 anos atrás, com experiência muito rica nessa parte de atuação dentro de fábrica, de formação de comissão. Inclusive, sendo metalúrgico de São Paulo, a experiência dele é mais rica porque eles não contavam nunca com o apoio do sindicato, a experiência inclusive por fora do sindicato, né?
Então ele vai ficar com a gente na parte da manhã, fazendo explanação sobre a experiência dele, e na parte da tarde vai discutir com a gente a formação de comissão de parte, a discussão de estatuto, etc. Foi mais ou menos o que o Paulo fez, né? O Paulo vinha fazer palestra, a gente tinha pergunta, discussão. Só que ele vai fazer na parte da manhã e na parte da tarde. Então essa é a estrutura do curso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Senão a gente já começa a explanar. Alguém tem dúvidas sobre a sistemática? Não? Só que a gente cometeu, já começamos cometendo uma falha, esquecendo de distribuir as pastas. Então vamos fazer isso. Esse caderninho amarelo aqui, ele fala sobre a situação de uma fábrica de instrumento musical e brinquedo. A gente estava querendo uma fábrica de vidro, porém nós mesmos que agora não tivemos essa preocupação, né? Vocês veem que tem companheiros, tem sindicatos e entidades que já soltaram livrinhos, né, sobre o que é a situação dentro da fábrica deles. Eu acho que está aqui uma boa indicação para a gente fazer também aqui na nossa categoria, né? Elaborar um livrinho do que é a situação da fábrica. Estava na cabeça da gente que vocês iriam automaticamente trazer a caneta que vocês ganharam na primeira vez. Então a gente não distribuiu, ninguém trouxe, não. Bom, então antes de buscar lá, a gente fica mais esperar enquanto vocês dão uma olhada no material, né? E a gente esqueceu de avisar também de trazer as canetas, né? E esse texto aqui também, da indústria, se vocês observarem, ele também repete o da primeira pasta. Ele é um texto muito bom, então a gente eu achei melhor colocar ele de novo, porque ele resume bem a história, não só do sindicalismo, como também da indústria. Então ele está aqui de novo, né? Isso é material auxiliar. A gente tem para... Vamos esperar a caneta então. Rapidamente, 20 e poucos minutos. Como é que foi o surgimento da indústria, né? Então, a gente pega duas partes, foca em duas partes, quer dizer, no mundo, depois no Brasil. Bom, então vamos começar primeiro no mundo. Eu dividi aqui, vocês estão percebendo? Essa divisão que eu coloquei aqui, os estudiosos, o pessoal que pesquisa história, né, o pessoal das universidades, tem mais ou menos um consenso, uma ideia geral comum, igual, que a história da humanidade é mais ou menos dividida nesses 5 períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então nós vamos falar um pouquinho de cada dessa parte da história, e focando dentro dela o surgimento da indústria, né? Porque a gente sabe que esse bicho chamado homem, homens e mulheres, ser humano, né? Ele nem sempre foi assim. Aliás, teve um período da história do nosso planeta, quer dizer, para a gente ser inclusive mais preciso, talvez a gente faça isso em outro curso, caso vocês queiram, caso vocês sintam necessidade, é começar talvez até com o surgimento do planeta Terra, do sistema solar, que é isso, quantos planetas existem, se a Terra é redonda ou quadrada, isso seria até o ideal, né? Mas tem que ficar numa próxima oportunidade, que eu acho que é também necessário. Porém, nesse momento, a gente vai focar o bicho homem. Esse bicho, esse ser humano, ele nem sempre existiu. Os primeiros seres considerados homens com capacidade de levantar, né, sair de andar de 4 para começar a andar ereto, depois começar a desenvolver o cérebro, tem uma data mais ou menos de 2 milhões a 3 milhões de anos. Essa então é mais ou menos a idade do bicho homem. Sendo que a Terra, esse planeta que nós moramos, tem aproximadamente 5 bilhões de anos. Bilhões, o homem 3 bilhões. Então, esses números só para mais ou menos situar vocês onde a gente se encontra. Agora você pode perguntar, pô, mas que diabo é isso? Por que esse cara está falando isso? Né? Então a gente começa exatamente situando essas datas para dizer
que esse bicho homem, esse animal que ficou racional, que ganhou um cérebro consciente, capaz de pensar e desenvolver, ele se desenvolveu e ficou consciente por causa do trabalho. Certo? Quer dizer, o trabalho então foi o que deu. Foi o trabalho que humanizou inclusive o próprio homem. Veja então a importância que tem o trabalho e a importância da gente como trabalhador. Então quando a gente fala que a gente é trabalhador, operário, etc., em vez de ser um negócio de desprestígio para a gente, é o contrário. É até um negócio que motiva a gente a ter até uma certa alegria, porque foi o próprio trabalho que humanizou o homem. Quer dizer, a partir que os primeiros animais começaram a pensar, começaram a pegar os primeiros objetos e perceber que aquilo era uma ferramenta que servia para cavar, para plantar, para colher frutos, para matar um animal, esse trabalho, esse simples movimento de cavar, de fazer movimento, foi fazendo com que o cérebro dele se desenvolvesse e ele fosse cada vez mais se humanizando, ou seja, saindo da fase puramente animal até se transformar no bicho homem consciente que a gente usa. Portanto, o cérebro da gente também tem uma história. Né? Antigamente, há uns milhões de anos atrás, o homem não pensava, ele vivia animalescamente. Ele só tinha as reações próprias dos animais, que é comer, produzir e dormir, basicamente isso. Com o desenvolvimento do cérebro, consequência do trabalho, do aparecimento dos primeiros movimentos, descoberta dos primeiros utensílios, o homem foi se humanizando. Então isso aconteceu nessa fase chamada pré-história. Quer dizer pré quer dizer antes da história. Tá? A história começa quando o homem, já nesse ciclo evolutivo, já evoluindo para uma outra etapa superior, começou a escrever, a redigir os seus próprios movimentos, a descobrir a escrita. Então, a partir do momento que ele começa a escrever, começa a chamar da história. Então, a história da humanidade começa com a descoberta da escrita, que se deu aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos antes da nossa era, nós estamos no ano 1992, depois de Cristo. Porém, no ano 3.000 aproximadamente, na região do Egito, né? Ou seja, outra falha, vou ter um mapa muito difícil de explicar, né? Do Egito, mais ou menos lá no Iraque, na terra do Saddam Hussein, até hoje, o país do Saddam Hussein, os povos que habitavam aquele lugar descobriram a escrita, uma forma de transmitir seus pensamentos e suas palavras através de caracteres, de letras, né? Então aí teve origem a chamada história. Então antes é a pré-história. O que os homens faziam na pré-história? Havia indústria na pré-história? A gente pode considerar que sim. Não indústria como hoje a gente conhece, porque indústria é uma série de atividades conjuntas, concentradas num só local, com a finalidade de fazer com que a humanidade, o ser humano, tenha bens e produtos. Oi. Vou pegar uma massa. Aqui, ó. Vamos dar uma parada? Chegou. Já, tá? Vou fazer um teste, porque se tiver alguma falhando, pode deixar a sua família que chegar para pegar. Boa ideia, Salvador. Isso aí já é. Não existia indústria como a gente conhece hoje, ou seja, aglomerados de máquinas e tal. Por quê? Porque o bicho homem ainda não tinha se evoluído, o cérebro dele estava pequeno, ele não conseguia pensar. Porém, ele já realizava alguns trabalhos. Que trabalhos? Bom, o arco e a flecha. Isso foi uma descoberta, vocês nem imaginam o que foi quando descobriram o arco e a flecha, né? E o bicho homem começou a perceber que ele podia ter uns objetos, uma arma para ele abater os animais, então a caça ficava fácil, né? Outra descoberta fantástica que revolucionou, inclusive, aquela época, foi a descoberta da roda. Então, o homem percebeu que se ele fizesse uma roda, né? Aí ele furava lá no meio, punha um eixo, fazia outra, punha um eixo, opa, aí fazia mais duas lá, põe umas tábuas em cima, fiz um carrinho. Aí ele começava a transportar pedra, etc, etc, né? Então a descoberta da roda, o arco e a flecha e o uso do fogo, é quando o homem comia carne crua, colhia alimentos, comia, pegava a caça,
estraçalhava. Não sei se vocês assistiram o Planeta dos Macacos. Vocês assistiram aquele filme? O Planeta passou muitas vezes na televisão. O filme mostra muito bem qual foi a evolução do bicho-homem. Então eles pegavam a caça e tal. Quer dizer, aí apareceu o fogo, então foi a descoberta do fogo. Aí ele percebeu que ele fazia uns objetos de argila, secava no fogo e punha para coisas dentro. Então ele podia armazenar alimentos dentro daquele negócio, armazenar água. Então foi outra forma que revolucionou. E era uma forma de indústria, né? O vidro, essa matéria-prima que nós trabalhamos, é uma das indústrias mais antigas, né? As primeiras peças de vidro, elas eram da própria natureza, saídas de dentro dos vulcões. Vocês sabem que os vulcões eles têm uma temperatura, todo mundo sabe o que é vulcão. Um negócio que explode de vez em quando, a montanha sai fogo e tal, tem lava que vem do centro da Terra. Então, a temperatura é tão grande que ela funde determinados materiais. E de repente o bicho-homem começou a ver na beirada dos vulcões umas placas transparentes, cortantes, e eram placas de vidro feitas naturalmente no interior dos vulcões, né? Depois ele começou a perceber que se ele esquentasse determinado tipo de areia, também ele fazia vidro, ele mesmo fazendo em forno. Então o vidro é uma das indústrias mais antigas da humanidade. Tudo isso então para dizer que houve esse período chamado de pré-história, né? Depois, na Idade Antiga, ou seja, aqui a gente já está dentro da história, com a evolução do homem cada vez mais, ele começando a escrever, a raciocinar melhor, ele foi descobrindo que certos minerais que ele achava na beirada dos vulcões também serviam para ele fazer determinados objetos. Por exemplo, cobre, objeto de cobre, bronze e ferro. Então essa idade, essa época da humanidade, é a época dos grandes impérios antigos. Quem estudou história sabe, dependendo do nível de escolaridade que a gente teve, a gente foi informado, os professores falaram para a gente, dos grandes impérios que teve na antiguidade. Então teve o Egito, teve a Síria e Babilônia, que é onde hoje lá o Iraque do Saddam Hussein. Depois teve o grande Império Romano, que a capital era Roma, né? Teve o Império Grego. Quer dizer, havia indústria nessa época? Sim, havia mais ou menos, não nos moldes atuais, como a gente conhece, e nem também como na época da pré-história, onde o homem pegava as coisas da natureza e ia descobrindo, meio assim, que caçando aqui, caçando ali. Nessa época da Idade Antiga, já havia uma pequena indústria incipiente, onde os caras trabalhavam nas casas, nas suas próprias casas, onde o principal dessa indústria era os objetos de bronze e de ferro, mas feito na casa das pessoas. As pessoas chamadas artesãos, ou seja, casas que trabalhavam para eles individualmente, né? E depois vendiam no mercado ou trocavam, não existia tanta moeda nessa época, trocavam, era basicamente a indústria feita à base de troca os produtos. O cara dava sal, o outro dava produto, dava um boi, o outro dava um saco não sei do que. Então não havia o banco ainda, tinha o que se convencionou de chamar dinheiro. Isso na Idade Antiga, já com os grandes impérios formados, com Roma, Grécia, etc. Na Idade Média, depois, mais ou menos já depois de Cristo, 400 anos depois de Cristo aproximadamente, a humanidade entra num outro período, chamado de Idade Média. Ou seja, termina esses grandes impérios, o Império Romano principalmente, os nobres dessa Idade Antiga, as pessoas que tinham dinheiro, que tinham conseguido acumular riqueza, que tinham gado principalmente, se fecharam em castelos fechados, né, e fizeram um negócio chamado feudo. Então é essa uma época que nós conhecemos de época feudal, ou seja, porque existia o feudo, o castelo, onde tinha um nobre, um conde, um marquês, etc. E tinha os servos que habitavam em volta desse castelo. Esses servos, eles cultivavam a terra, e os que moravam dentro do castelo eram os artesãos que tinham vindo da Idade Antiga, e esses já tinham uma indústria um pouco maior. O artesão começou a perceber que a humanidade começou a se expandir, com a descoberta cada vez maior de novas fontes de riqueza, novo tipo de alimento, nova forma de preparar o alimento. O homem já começou nessa época a canalizar a água, a perceber que a água canalizada era melhor para ele beber. Então o índice de mortalidade foi caindo e a humanidade foi se expandindo. Então os artesãos já começaram a ver que só trabalhar em casa, o sapateiro fazer um sapato, ou um ferreiro fazer uma ferradura, fazer uma faca,
já não era mais suficiente para as necessidades da época de uma sociedade que se expandia. Então ele começou a pegar gente para trabalhar para ele. Só que as pessoas nessa Idade Média não trabalhavam por um salário, não existia ainda o salário. Né? As pessoas trabalhavam, tinham o artesão-chefe, o cara que sabia fazer aquela ferramenta, o celeiro que sabia fazer a sela, o ferreiro que sabia fazer a espada, o homem que sabia fazer o móvel. Ele era chamado de mestre e ele tinha os aprendizes, o pessoal que aprendia com ele, cuja recompensa por trabalhar para ele era simplesmente aprender a profissão. Né? Quer dizer, não existia salário. Então a pessoa trabalhava junto com o mestre, aprendia a profissão e esse era o pagamento que lhe era dado. Então não existia salário ainda nessa época. Né? Até finalmente a gente entrar numa idade muito mais agressiva de desenvolvimento, que é a idade moderna, que foi por volta de 1500 da nossa época. Aí o Brasil foi descoberto, inclusive. Foi uma época de grandes descobrimentos marítimos. Ou seja, esse bicho homem já tinha desenvolvido já bastante a história, a escrita já estava bastante desenvolvida, as nações já estavam se formando, porque antigamente não existia nação como a gente conhece hoje. França, Portugal, Inglaterra, Espanha, existiam feudos, existia um castelo, então tinha a propriedade do conde, a propriedade do duque, a propriedade do marquês. Porém, em um determinado momento, esse pessoal, depois de eles juntarem tanta riqueza, eles começaram a ver que por que eles não se juntavam e faziam um país para eles tomarem conta, para eles governarem. Então, cada marquês, cada conde, cada duque juntou sua propriedade uma no outro, se constituíam as nações, e desse nobre, o mais capaz, o mais competente, o mais rico, era eleito rei. Então aí surgiam os grandes impérios da Idade Média. Então teve o Império Espanhol, teve o Império Holandês, teve o Império Inglês, o Império Francês, que com dinheiro na mão e de posse de novas técnicas, principalmente na época da navegação, os caras se lançaram mundo afora para conquistar o resto do mundo que ainda não estava civilizado. Então o Brasil é consequência do grande desenvolvimento que por volta de 1500 inaugurou uma nova era chamada Idade Moderna. Aí sim a moeda já circulava. Então é a época que nós conhecemos como chamada de capitalismo comercial. Ou seja, já havia uma acumulação de capitais, ou seja, já havia riqueza tanta sobrando na mão desses nobres, que eles se davam ao luxo de fazer grandes companhias para explorar as terras antigas. Então por que surgiu o Brasil? O Brasil surgiu porque uma companhia feita por nobres portugueses, pessoas endinheiradas, criaram uma companhia chamada Companhia das Índias Ocidentais. Por que Índias? Porque eles achavam que qualquer terra fora do país deles era terra de índio, era a Índia, ou seja, país de terra de gente estranha. Índio quer dizer isso na linguagem portuguesa, né? País de terra de gente estranha. Então eles fizeram essa grande companhia de navegação chamada Companhia das Índias Ocidentais, que saiu em busca de novas terras. Então vejam bem, qual é o problema que fala como é? Tá, o tema é indústria. Será que tem alguma coisa a ver com o que nós estamos falando? Tem muito a ver porque para você navegar você precisa construir barcos grandes. Não mais os barquinhos que não andavam mais que 10, 20 quilômetros beirando a costa dos países. Você precisava de caravelas grandes. A caravela do Cabral, se não me engano, tinha 30 metros. Para a época era uma sombra, né? Hoje os transatlânticos, os grandes navios, têm 300 metros de comprimento, né? Navios de 2.000 passageiros, navios cargueiros que carregam 100.000 toneladas de petróleo. A caravela do Cabral ela tinha 30 metros, então foi um negócio fantástico. E ele chegou aqui com 13 caravelas, né? Para isso tinha que ter uma indústria. Então já havia uma nova indústria surgindo, a indústria da construção naval. Ou seja, trabalhadores dentro de grandes estaleiros fazendo grandes barcos para fazer esse grande empreendimento. E esse empreendimento trouxe a descoberta das chamadas especiarias, seda da China, coisas do sul da África, o ouro depois e a prata daqui da América, do Brasil, do México, do Peru. Isso encheu então a Europa de riqueza. Quer dizer, o continente europeu, os países que financiavam esses grandes empreendimentos, ficaram endinheirados. Portugal se tornou riquíssimo, tinha
muitas colônias aqui na América. A Espanha dominava, à exceção do Brasil, todos os países da América do Sul, da América Central, o México, parte dos Estados Unidos, inclusive era da Espanha. A Holanda tinha colônias, inclusive, até na Ásia, né? A França tinha colônias em tudo quanto é canto desse mundo. A Inglaterra também era chamada Senhora dos Mares, tinha a frota naval mais poderosa, os navios ingleses eram imbatíveis, inclusive os ingleses eram mais espertos, eles fizeram um negócio, eles os franceses, como os espanhóis e os portugueses tinham descoberto o ouro aqui na América, e essa terra pertencia a eles, então o que faziam os franceses e os ingleses? Eles falaram, bom, para a gente mandar uma expedição lá procurar ouro, nós estamos na terra deles, nós vamos comprar uma briga muito feia. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, chamar uns bichos aí chamados pirata, todo mundo já assistiu o filme de pirata. Esses caras vão ficar de butuca, né? Umas ilhas lá das Antilhas, lá no chamado Triângulo das Bermudas, ali perto de Cuba, por ali. A hora que os navios espanhol, português passar, a gente simplesmente vai lá e, quer dizer, deixa eles trabalhar nas minas, fazer escravizar os índios e os negros para arrancar o ouro da terra. Nós só ficamos aqui, a hora que o navio passa, a gente... E era o que acontecia. A Inglaterra e a França, então, tinham um sistema de pirataria, que saqueava os navios espanhóis e portugueses e levava o ouro para esses países, né? O ouro e a prata eram muito preciosos, porque as moedas naquele tempo eram baseadas em ouro, eram feitas de ouro e prata, né? O lastro do dinheiro, a riqueza do país se media pela quantidade de ouro e prata que ele tinha. Então, um país que tivesse ouro e prata, lastreando o seu dinheiro, garantindo o seu dinheiro, era um país rico. Quer dizer, você podia até ter o papel moeda, só que se você não tivesse o equivalente em ouro para garantir esse papel moeda que você tinha, esse papel não valia nada. Como a França e a Inglaterra saqueavam os navios espanhóis e portugueses, então eles foram ficando muito ricos. E com essa riqueza circulando e com a vida proliferando e aumentando, as cidades crescendo, houve necessidade de quê? De fazer novos avanços tecnológicos para substituir aquela indústria primitiva da Idade Moderna, onde simplesmente ali o mestre ensinava para os aprendizes a fazer ali meia dúzia de sapato por dia, 30 pares por mês, sei lá quanto, 2 ou 3 espadas, fundindo canhões. A fundição de canhões, então, armas de guerra, é um negócio muito primitivo, né? Agora, e as nações brigando cada vez mais uma com a outra, era necessário modernizar não só os navios de combate, modernizar os canhões, os fuzis de guerra. Então, a indústria da fundição, a indústria do ferro, teve que ser aprimorada cada vez mais, né? E isso trouxe algumas consequências. Por exemplo, o bicho-homem, esse bicho, somos nós. Eu falo bicho no sentido animal da palavra, porque nós somos pertencentes ao reino animal, né? A natureza está dividida em reino mineral, que são as pedras, etc., vegetal, as árvores, e os animais. Dentre os animais, o homem nada mais é do que uma parte do ramo animal que teve um cérebro consciente e tal, e pode desenvolver suas faculdades, né? Quando eu falo bicho-homem, é nesse sentido, para situar a gente dentro da natureza, não é no sentido pejorativo, nem para, né, em tom de ofensa, né? Mas, na verdade, eu fui de você com o bicho. Pois é, veja, tanto é que ele mata um ou outro, ele assalta, ele, né, não paga os aposentados, etc., né, rouba o Ministério da Previdência. O bicho-homem é tão curioso, ele é tão ávido de coisa, que ele começou a ver e falar, bom, e agora? O que nós fazemos diante de tanta necessidade? Temos que singrar os mares, temos que conquistar, colonizar novas terras, novas descobertas foram feitas, o ouro e a prata, daí como é que nós vamos fundir esse negócio? Os mais curiosos, dentre os mais curiosos, teve centenas deles, para a gente citar todos, não vai dar tempo, se destacaram esses 3 aqui, né? Papin, aí aqui vai se lê A, né? Papin, um francês e 2 ingleses, Watt. Tanto é que, veja bem, quem é eletricista aqui sabe, né? Quantos watts tem essa lâmpada? Tá? Por causa desse cidadão, Watt, Stephenson. Esses caras começaram a falar, bom, tem uma panela aqui, né? Em cima de um fogo. Eu tampo essa panela, a tampa começa a pular. Se eu apertar muito, chega a um ponto tal que explode. Bom, se explode, locomove. Se locomove, puxa, as coisas são puxadas a burro, né? As máquinas são puxadas a burro, o escravo fica virando lá.
por que eu não pego esse tal de vapor, que é consequência da combustão, da água fervendo, e não faço máquinas com ele? Né? Então esse Papin e esse Watt fizeram máquinas estacionárias. Né? Pegaram os motorzão grande, eu nem sei descrever para vocês, nessa postilhinha tem aí, né? Até o desenho da máquina. Jogaram lenha numa caldeira, fizeram um sistema de pistão, mais ou menos como é o motor do carro até hoje. Aquilo começou a explodir, movimentar, correr. Opa! Então, nego, esse troço aqui da idade moderna, onde a oficina lá do mestre funcionava na base da roda d'água, e ficava lá aquele puta negócio, ou senão os caras lá virando com a mão. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar lenha na fogueira lá, ou carvão, tem descoberto o carvão mineral, e vamos fazer as máquinas funcionar com vapor. Certo? Então aí essa descoberta foi fantástica. Você nem imagina as tecelagens, por exemplo, que eram tocadas a roda d'água, quando foi instalado o primeiro motor a vapor para tocar um tiar têxtil. Aí, em vez de fazer 100 metros de pano por mês, foram feitos 10 mil. Né? Isso foi por volta de 1690, 1700. Foi nessa época que começaram as primeiras máquinas a vapor. Ora, esse cidadão aqui falou, bom, se esses motores tocam as máquinas estacionárias, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma máquina com roda, mas roda de ferro, porque não existia pneu, mas ferro afunda na terra. Tá bom, então e se eu fizer uma estrada de ferro? Então, bolou um trilho, pôs a máquina em cima do trilho, ligou o vapor, a máquina... Opa! Então, Stephenson, máquina a vapor, trem a vapor. Quer dizer, puta, que evolução fantástica para a humanidade. A humanidade agora podia se deslocar com uma máquina. Mas aí entraram alguns sujeitos lá, uns outros malucos de universidade. Esses caras de universidade que ficam enfiados muito dentro de sala, cuidado com esses negros que normalmente eles leem muito e sabem pouco. Né? O cara conhece muita teoria, vai lá no livro, mas não conhece a prática. Então os caras começaram a falar, não, isso é loucura. Se o ser humano se deslocar a mais de 30 por hora, ele morre afogado. Essa era a mentalidade. Então começou a campanha contra os trens, quer dizer, o cara não ia conseguir respirar se corresse a mais de 30 por hora. Imagina, hoje quando que voa um jato, né? O supersônico voa 2.000 km por hora. Né? Bom, o trem revolucionou tudo, tanto quanto a máquina a vapor. Aí você começou a transportar mercadoria, transportar gente, carregar carvão, carregar matéria-prima. As indústrias não precisavam ser necessariamente perto das fontes de matéria-prima. Né? Você podia fazer, por exemplo, uma tecelagem longe da fábrica, do local onde tinha carvão, onde tinha linho, o algodão, onde era plantado. Você podia transportar as coisas. Então a máquina a vapor revolucionou tremendamente, novamente, a humanidade, a história da indústria, é o que nós estamos falando, e principalmente fez com que surgissem fábricas, agora sim, com centenas de operários dentro e operários recebendo um salário. Né? O Paulo colocou aqui que houve uma época, inclusive no Brasil, que havia apenas o trabalho escravo. Quando no Brasil havia só o trabalho escravo, os negros não recebiam salário, recebiam apenas a comida e a roupa do corpo. Na Europa, já há 100 anos antes do Brasil, devido a essas descobertas, já havia grandes fábricas tocadas a motor a vapor, com centenas de operários dentro, operários esses que eram pequenos camponeses na Inglaterra, por exemplo, que foram expulsos de suas terras. Como é que se deu a formação do operariado inglês? Por que tinha gente de sobra para trabalhar nessas grandes indústrias? Porque os camponeses da Inglaterra foram expulsos de suas terras pelos criadores de ovelha. O pessoal que começou a largar os pastos, tomar a terra na marra, na base da força, né? Expulsar esses camponeses para a cidade. Então tinha levas e levas de indivíduos chegando, mais ou menos como no Brasil ainda hoje, o camponês é expulso do campo e vem para a cidade, onde se tornava uma mão de obra muito barata, com salário irrisório, tudo aquilo que a gente viu, inclusive no vídeo aí do Guies que a gente assistiu, para trabalhar nessas fábricas que agora sim, grandes aglomerados com centenas de operários dentro, máquinas tocadas a vapor. E coincidentemente, a gente viu por volta de 1800, 1820, o surgimento também dos sindicatos e da luta dos trabalhadores. Então o vapor foi o grande impulsionador disso. Ao lado de um outro descobrimento, esse um pouco mais posterior, 1840, 1850, que é a descoberta da eletricidade. Por um sujeito, que também, quem é eletricista aqui? Acho que a grande maioria entende de eletricidade, né? Tem algum eletricista típico aqui, próprio da profissão? Você sabe o que é amperagem, sabe?
Sabe o que é amperagem, seu Pedro? Então, amperagem vem desse nome, Ampère, é um francês. Esse cidadão descobriu a eletricidade, né? Penteando o cabelo, né? Passa o pente no cabelo, na hora que você põe em cima do papelzinho, aquele truque que todo mundo conhece, atrai, pô, mas que diabo é isso? Né? Deve ter alguma força aqui que atrai. Aí, bom, é por fricção, então ele começou a friccionar, tá uma coisa maior, falou, bom, se eu colocar uma grande roda cheia de pelo, começar a friccionar uma na outra, será que não vai liberar uma energia maior? Ele foi indo, adaptou alguns fios, aí apareceu um cientista chamado Edison, que é um charado ilustre aqui, que falou, bom, se ela gera eletricidade, se essa eletricidade pode esquentar, se ela esquentar um fiozinho, opa, saiu fogo na ponta do fio, se eu puser um vidro em volta, acendeu, criada a lâmpada, né? Então Ampère descobriu a eletricidade, descobriu a forma de transportar ela por meio de fio, e o Edison, adaptando um vaso na ponta desse fio, viu que dava claridade. Então estava descoberta a luz elétrica. E a eletricidade, outro negócio fantástico. Então começaram os capitalistas a ver, bom, vapor dá muito trabalho, carvão é caro, precisa transportar, a máquina a vapor é muito pesada, então muito ferro, os pistão enorme. E se nós pegar esse invento desse tal de Ampère e desse Edison e fazer essa força tocar nossas máquinas, não é muito melhor? Muito melhor. Outra revolução da humanidade, fantástica também. Então vocês estão percebendo que a humanidade evolui aos saltos, né? Tem uma época de parada, está tudo meio quieto, de repente vem lá um gaiato, brilha uma luz, um pega o invento de outro, outra coisa. Não é um negócio iluminado da cabeça só de um cara. É consequência do trabalho de milhares de pessoas. Então, eis aí a função também do trabalho, né? Então, o aparecimento da eletricidade revolucionou, apareceu as máquinas, as fábricas mais modernas e mais limpas, inclusive. Vocês imaginem uma fábrica tocada a carvão, né? Com a falta de higiene, aquelas caldeiras, imagina que era tudo primitivo. Então devia ser uma fumaça, tinha que sair preto até o pescoço. Acho que tem pessoas aqui, eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro bem, eu era bem garotinho, tinha um trem a fogo na minha região, e vocês acho que também já viajaram de trem a fogo. Então a gente era até mulher gostava de pôr a cabeça para fora, a mãe deixava, moleque, entra aí, porque quando vinha uma faísca, pá, no olho, o maquinista e o foguista saía preto lá de dentro, né? Com a eletricidade não, houve progresso, nova higiene, melhoria das condições e também ampliação de motores maiores, né? Quer dizer, a humanidade então dentro dessa época nossa dá um outro salto dentro da época contemporânea. Para juntar a isso, a eletricidade, o carvão e o ferro, aí o homem descobriu, bom, e se eu juntar o carvão e o ferro, vai dar um negócio chamado aço, outra revolução fantástica, né? O ferro se fundia, quebrava fácil, o aço não, o aço solidificava muito mais as partes, era muito material muito mais resistente. Graças ao aço foi possível modernizar todas as máquinas, fazer ferramentas muito mais fortes e precisas, né? O aparecimento já de alguns tornos mecânicos por volta de 1900 e pouco, né? E finalmente a descoberta do petróleo, né? No final do século passado. Essa também foi uma outra descoberta. O bicho homem falou, bom, tem eletricidade, mas o carro elétrico, não dá para fazer um carro elétrico, por exemplo, não dá para aplicar eletricidade aos meios de transporte, à exceção dos trens. O trem dá, você puxa um fio e tal, como existem os trens elétricos, como existe o metrô, por exemplo. Porém, para você transportar em estrada, onde a ferrovia não vai, não pode ir, era o velho carro a vapor, carro a gasogênio, né? Então como é que nós vamos fazer? Aí com a descoberta do petróleo, como fonte de combustão, como motor à explosão, aí o trem, inclusive, foi perdendo um pouco da sua importância, o velho vapor que tocava as máquinas, foi substituído pelo petróleo. Então a descoberta do petróleo também revolucionou a indústria, e com o surgimento de uma outra indústria que até então não tinha, que é chamada indústria química, né? Porque do petróleo e seus derivados você faz dezenas de produtos, inclusive plástico, parafina, óleo, graxa, diabo quatro. Você imaginou para engraxar essas máquinas antes da descoberta do petróleo? Como é que era? Era, sei lá que diabo, acho que era sebo de boi, era banha de alguma coisa, banha de coco, alguma coisa assim, né? Quer dizer, com o surgimento do petróleo, força motriz, graxa
E dos seus derivados, o plástico, que foi outra descoberta fantástica. Né? Estamos enfocando aí no tema indústria no mundo todo. Né? Para finalmente, né, para dar uma pincelada, acho que o tempo está estourando. Durante a Segunda Guerra Mundial, já nos anos de 40, estou dando um salto um pouco grande, na década de 40 do nosso século, 1940, 45, próximo do fim da Segunda Guerra, vocês sabem como foi o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Envolveu Japão, Alemanha e Itália de um lado e os outros países fortes do outro lado. As causas agora, no caso, discutir, senão nós vamos até amanhã, né? Porém, os chamados países ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra, França, etc., tinham vencido já a guerra. Porém, o Japão ainda não tinha se recusado a se render, a assinar a sentença de rendição, a se entregar. Então, o que fizeram os Estados Unidos da América, os americanos? Todo mundo sabe disso, já viram na televisão e tal. Jogaram 2 bombas atômicas em cima do Japão. Né? Mataram lá 600 mil pessoas, 300 mil em Hiroshima, 300 mil em Nagasaki. Foram as 2 cidades atingidas pelas 2 bombas atômicas. Né? Isso foi um acontecimento nefasto para a humanidade, por um lado, ruim. O bicho-homem começou a perceber que ele tinha uma arma mortífera na mão, né? Ele tinha um poder de destruição do próprio mundo, coisa que ele não tinha antes. Antes dessa época, você tinha armas poderosas, bombas, canhões e tal, que matavam milhões, como na Primeira Guerra Mundial, morreram 5 milhões de pessoas. Né? Na Segunda Guerra Mundial, morreram 20 milhões de pessoas, quer dizer, praticamente um país inteiro dizimado, com as armas que o bicho-homem tinha antes daqui. Porém, para você destruir a humanidade de uma vez só, ainda o bicho-homem não tinha conseguido. Agora, vejam bem então a que ponto vai a curiosidade e a que ponto vai a capacidade dessa porcaria desse bicho aqui, né? De repente ele lançou 2 bombas e descobriu que se ele fizesse bombas maiores ou acumulasse bombas pequenas em vários pontos da Terra, bombas atômicas, frutos da energia nuclear, ou seja, um outro mineral que tinha começado a ser pesquisado por volta de 1906, mais ou menos, um negócio chamado urânio, né? Um material que irradiava uma energia tremenda, né? Urânio é um mineral radioativo que solta uma energia tão grande que é capaz de desequilibrar o nosso organismo, né? Ele ataca o nosso sangue, ele transforma os nossos glóbulos vermelhos em glóbulos brancos. Tanta a energia que ele solta, e a ação da bomba atômica é exatamente essa, não é a explosão dela que mata, claro que a explosão e o calor mata no raio de 10, 20 quilômetros, porém que mata é a chamada radiação, ou seja, a força tão penetrante desses raios do urânio que penetra no nosso corpo, desequilibra as funções vitais nossas, o sangue, e o cara daí 1 ano, 2 ou 5, ou alguns meses, morre de leucemia, morre de úlcera, morre de câncer. É um negócio terrível. Os efeitos de uma bomba atômica você nem imagina que seja. Né? Então esse é o efeito nefasto dessa energia. Tanto é que no Japão hoje, gerações ainda estão padecendo, os que não morreram na época, os filhos e os netos, estão padecendo ainda de 2 bombinhas que servem hoje de espoleta para detonar as grandes bombas atômicas que o bicho-homem conseguiu fazer, né? Bom, só que por outro lado ele falou, epa, bom, a energia serviu para matar, mas se a gente usar ela para fins pacíficos, é o que se chama, né? O uso pacífico da energia nuclear, né? Por que nuclear? Porque vem do núcleo do urânio, do centro desse produto chamado urânio, né? Então o bicho-homem, assim como ele fez com a eletricidade, com carvão e com vapor, ele começou a adaptar essa energia a motores, a fazer mover navios, fazer mover submarinos, fazer mover aviões com energia atômica e a fazer mover máquinas, fazer mover principalmente as grandes fábricas de energia elétrica. Porque até então, até antes, as grandes fábricas de energia elétrica eram ou termoelétricas tocadas a petróleo, motores tocados a petróleo, ou hidrelétricas tocadas por queda d'água. Com a descoberta da energia atômica, houve então as chamadas usinas nucleares, que é o que nós temos no Brasil, em Angra dos Reis. Né? Então isso também revolucionou, isso inaugura uma nova, dentro da idade contemporânea, que é a época nossa, que começou mais ou menos por volta de 1790, 1800,
até hoje, esse é um grande divisor de águas, é o fim da Segunda Guerra, é o período que nós estamos vivendo, que é a nossa época, né? Época atual, a época que nós estamos vivendo. Então nós estamos apreendendo uma série de progressos que é consequência do progresso que começa lá na pré-história, com o surgimento dos primeiros homens, até chegar aqui na nossa época, que é a época da energia atômica, das grandes fábricas tocadas na energia atômica, principalmente na Europa, e principalmente disso aqui, robótica e informática. Né? Ao lado da energia atômica, o homem começou a ver que se ele fizesse, que os movimentos das máquinas convencionais eram movimentos, apesar de precisos, eram movimentos muito lentos e controlados pelo próprio homem, pelo próprio cérebro do homem. Então, para você apertar um parafuso, era o homem que apertava, ou sendo a máquina, era ele que acionava a máquina. Então, o homem, na sua ânsia de descobrir, na necessidade que tem de industrializar, de aprimorar as indústrias, foi se aperfeiçoando a ponto de, só escrever o nome do cidadão, né? A ponto de um cidadão alemão chamado, isso aqui é um W, é Weiner, o nome desse cidadão, Norbert Weiner, fala, bom, se eu fizer uma máquina que tenha braços para substituir o braço do homem, de forma tal que esse braço seja tão preciso que ele dê movimentos mais precisos que o movimento do mecânico ou do torneiro que aperta. Então, começou na Alemanha e na Inglaterra, por volta de 1960 mais ou menos, um pouquinho antes, um negócio chamado robótica, ou seja, robôs, né? Máquinas que imitam homens, que têm braços, que executam movimentos muito mais precisos que o próprio movimento do homem. Né? No Brasil nós já temos, eu não sei se nas indústrias de vidro, nas automatizadas tem, depois se tiver, os grupos vão ter oportunidade de detalhar, essa é uma experiência muito importante a ser transmitida. Né? No Brasil, principalmente na indústria automobilística, a gente vê que o robô ele solta o carro lá, ele executa os movimentos muito precisos. Né? Isso tem suas consequências que nós temos que discutir, inclusive aqui no vidro, que o movimento sindical já está discutindo há muito tempo. Por exemplo, na indústria automobilística. O robô é bom ou ruim? Né? Se a gente se lembrar, a gente lembra que o Paulo falou que em 1820, por aí na Inglaterra, o movimento ludista, quem se lembra do que foi o movimento ludista? Menos o Aldo. O movimento ludista era aquele movimento de quebrar as máquinas, lembra? Os operários, pô, agora surgiu a máquina, eles tinham um bronco e começaram a quebrar as máquinas, né? Quer dizer, então nós precisamos ver também se o robô, ele vai tirar emprego ou não vai tirar emprego. Bom, mas nós somos contra ou a favor do progresso? Contra ou a favor do robô? Ele causa ou não um prejuízo para nós? Será que ele acrescenta alguma coisa para a nossa vida? Né? Isso é um bom tema, inclusive, para vocês discutirem nos grupos, porque isso pode pintar mais dias, menos dias na fábrica da gente. Né? O Brasil está numa crise, evidentemente, porém, saindo dessa crise, retomando o processo de crescimento, certamente, com a substituição agora dos menores, que é proibido por lei, um outro fator, né? Certamente as fábricas vão tentar robotizar, né? Quer dizer, o robô é aquele que executa então movimentos, e a informática é um computador, é aquele que passa a informação para o robô. Né? O computador é um bicho, né, que tem um cérebro chamado chip, isso aqui, esse nome, né? Chip é uma pequena pastilha de alguns milímetros quadrado que recebe uma outra descoberta fantástica. Notem esse nome, chip, esse negócio aqui. Quer dizer, num trocinho pequenininho assim, de meio centímetro quadrado, você joga tantas informações, né? Que o computador elabora aquelas informações, aquele é o cérebro do computador. E através dessa coisa ele transmite para o robô que executa. Ou não transmite, os computadores que simplesmente armazenam, fazem conta, ou redigem textos, ou jogam xadrez, ou conversam, né? Tem robô que conversa com a gente. Eu até caí de bosta, o curso que eu estou fazendo em inglês, lá de repente o professor chegou com uma maquininha e falou assim, essa máquina aqui, e a discussão era robô, exatamente essa, o robô é bom ou ruim para a gente? Essa máquina aqui, aperta esse botão, apertei lá, o cara, alô, como é que vai? Eu sou conversando, negócio que conversa, você responde, fala com ele, e ele responde uma conversa lógica com você. Né? Então até isso já tem, né? E os japoneses então estão desenvolvendo isso num padrão muito elevado. Bom, tudo isso pode dizer o quê?
para dizer que então nós estamos diante, nós trabalhamos numa indústria, as indústrias surgiram fruto de um desenvolvimento da humanidade que não pensava, ela foi pensando a partir do momento que as necessidades foram surgindo, a partir do momento que o homem foi aprendendo com o seu próprio trabalho, então eis o grande valor do trabalho, né? O mexer com as mãos, o pegar objetos, foi fazendo com que o homem desenvolvesse seu cérebro. Então o desenvolvimento do cérebro é fruto do desenvolvimento do trabalho. Por isso o trabalho é importante para a humanidade, para desenvolver o cérebro e fazer gerar riquezas. O diabo é que essa tal de riqueza gerada pelo trabalho está concentrada na mão de poucos, que se apropriam desse trabalho, que é um assunto que nós vamos ver no nosso quarto curso, na nossa quarta etapa. Bom, eu não sei que horas são, né? Nós já estamos atrasados. Eu queria abordar isso também, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Que são as fases do Brasil. Em 1500 a 1808 nós tivemos um período que o Brasil era colônia de Portugal, não tinha nenhum tipo de indústria aqui, tinha muitas pouquinhas condições. Por quê? Porque a nossa riqueza era levada para fora. Quando os ingleses e os franceses não roubavam lá no meio do mar, através dos piratas, como a gente demonstrou. Depois, quando o Paulo explicou, Dom João VI veio para o Brasil fugido lá do Napoleão, que tinha invadido Portugal, aí ele abriu os portos do Brasil às nações amigas, permitiu algumas indústrias, só que a grande coisa no Brasil nessa época era primeiro o açúcar, depois o café e o trabalho escravo, não existia assalariado, né? Com a abolição da escravatura e a entrada numa nova era, pequenas indústrias começam a aparecer, algumas tecelagens. Nessa época, tinha aproximadamente 6 mil indústrias no Brasil, com pouco mais de 100 mil operários, não mais que isso. Porém, em 30, isso estou falando bem rapidinho, bem passando por causa do tempo, tá? Seria importante detalhar cada vez mais. Em 30, com a revolução do Getúlio Vargas, com o golpe militar que o Vargas dá, ele impulsiona tremendamente a indústria, principalmente em 40, 45, por causa da guerra. Os países estavam em guerra, tinham necessidade de armas, etc. Então é criada a siderúrgica de Volta Redonda, o Brasil começa a fabricar aço. Na década de 50 surge a Petrobras, o Brasil começa a explorar o petróleo. Até então as grandes indústrias eram só Volta Redonda com aço e tecelagem. A partir de 50 entra em ação uma nova indústria, que é a indústria química do petróleo, aquilo que os europeus tinham feito há 50, 60 anos antes. E finalmente, na década de 50, com Juscelino Kubitschek, chegam as indústrias automobilísticas. Quer dizer, o ABC se desenvolve, vem aí a Vemag, a Volkswagen, a Willis, a Fernando do Brasil, acho que são essas as primeiras que vieram, GM, Ford vieram depois. E também com o aparecimento da indústria química, indústria farmacêutica, de remédio, Rodia, etc. Né? A indústria do vidro, que é a nossa, acho que vocês têm naquele caderninho que foi passado, o Valdir distribuiu, né? As fábricas são bastante antigas, a Santa Marina de 1906, se eu não me engano, não me falha a memória, né? Enfim, o processo de industrialização nosso, só fazendo uma comparação, foi bastante lento e dependente. O que quer dizer isso? Dependente, né? Lento porque nós fomos descobertos em 1500 só, né? Quando nós fomos descobertos, a França, a Inglaterra, a Holanda, Portugal, a Espanha já eram desenvolvidos. E dependente porque nós sempre ficamos dependendo das descobertas que eram feitas lá. Nós sempre importamos tecnologia. Pouca coisa o brasileiro inovou, à exceção do Santos Dumont, que inclusive tem uma disputa aí, que dizem os americanos que foram os irmãos Wright, né? Dois americanos que descobriram. O Santos Dumont, apesar disso, teve que voar lá na França para fazer a experiência dele lá, né? Fora disso, nós sempre importamos tecnologia, nós sempre dependemos desses caras aqui, que chegaram sempre na frente da gente. As nossas indústrias hoje, portanto, são indústrias que dependem deles. A forma das nossas indústrias são feitas de acordo com os modelos inglês, norte-americanos, etc. Né? Vocês que trabalham nas indústrias mais automatizadas, por exemplo, vocês sabem que quando vai fazer um forno, vai vir uma máquina nova, chegam uns negros meio loirão, falando, blá, 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 não é isso? Está enrolado, que é os técnicos estrangeiros que vêm instalar as coisas aí. Dificilmente você vê engenheiro brasileiro, por causa dessa dependência que nós temos, porque a nossa nação se desenvolveu muito tardiamente e sempre dependendo deles, inclusive de capital. Nós dependemos de capital e técnica deles. Só que, em matéria de jeito que as fábricas são, não diferem muito.
A exceção é que eles lá têm uma classe operária muito mais agressiva, que conquistou um espaço maior e já brigou há muito tempo atrás por insalubridade, por papel higiênico, por água, coisa que ainda nós estamos mudando, né? Mas, no geral, as fábricas brasileiras se assemelham muito às fábricas europeias. E as condições de trabalho também, nossas agora são mais ou menos o que a Europa era 30, 40 anos atrás. Bom, esse foi o enfoque en passant, ou seja, de passagem sobre isso. Eu acho que é uma coisa muito rica, muito extensa, muito grande. A gente precisaria de um tempo maior, né? Mas eu acho que deu para ter uma certa ideia, ou ficou dúvida? Está muito coisa presente. Deu para pegar, pessoal? Deu para ficar tranquilo? Bom, então é o seguinte, está previsto agora uns 10 minutinhos, né, para tomar uma água e tal. Mas, ó, pessoal, por favor, vamos, eu vou ser mais rápido que eu fui no outro, para a gente não subir. Agora, Eu pus ali, não sei quem que é, estava em cima da minha, ó. Olha aí. Já é. bom, pessoal, agora, como aconteceu no outro curso, atenção, o que houve, hein? Vocês vão trabalhar em grupos, como aconteceu da outra vez. Eu vou falar o nome dos grupos. Eu peço para vocês fazerem a mesma divisão que foi feita outra vez. Grupo 1 aqui, né? O pessoal vira a mesa aí, ó. Pode tirar esse papel, já foi usado. O grupo 2 aqui, o 3 lá em cima, né? E por favor, eu vou distribuir um material, depois que a gente terminar de passar as informações, vocês se dirijam aos grupos, esperem quietos, pacientes e atenciosos, que a gente vai levar o material no local, né? Para não dispersar, porque às vezes o cara vai lá para cima, resolve de algum galho que tem lá e a gente já são quase 15 para as 11, né? Então é o seguinte, o trabalho de agora, de vocês no grupo, vai ser visualizar, discutir antes bem, visualizar bem e passar para o papel como é uma fábrica. Ora, gente, só uma coisa, por favor, não é a fábrica por fora, não, desenhar, bom chaminé, não. Tem que desenhar a fábrica. É a fábrica por dentro. Então, a criatividade vai ficar a critério de vocês. Se vai ser só desenho com papel, pincel atômico, se vai ser colar papel, se vai ser colocar durex colorido que eu vou distribuir, enfim. A forma, o desenho, não importa a estética. Isso aqui não é um concurso de pintura, de paisagem, para fazer bonitinho. É para fazer claro, é para dar ideia de como é uma fábrica. Procurando o quê? Transmitir no desenho tudo aquilo que vocês acham importante para o processo produtivo. Por exemplo, uma fábrica tem o quê? Tem depósito de matéria-prima, tem o almoxarifado, tem o setor das máquinas, tem a caldeira, tem o forno, tem, sei lá, as manuais, tem lá todos aqueles setores que só o Luizão sabe, o pessoal da manual sabe, como é que é, parizão, enfim, né? Vai ficar por conta de vocês. Fala, pô, mas o grupo tem manual e tem automática. Nada impede de fazer uma fábrica semi-automática. Pode ser uma fábrica onde tem a parte automática, pode ser parte manual, pode ser só manual, só automática. O importante é vocês usarem a criatividade, não tenham pressa, não queiram fazer uma obra de arte, né? Discutam principalmente, veja bem pessoal, só vamos separar o seguinte, não são as condições de trabalho, não é a briga do trabalhador lá dentro, o banheiro sujo, o refeitório, não é isso, é o processo de produção, como é que se dá, como é que a fábrica é organizada, a portaria, a administração, os gravatinhas lá, os negros, parte da administração, enfim, é isso que nós estamos vendo, é isso que nós vimos na parte da manhã, né? Quer dizer, como que o capitalista monta a sua propriedade para extrair a nossa mais-valia, que é o lucro dele. Como é que uma fábrica está organizada? As condições de trabalho vão ser na parte da tarde. Deu para entender? Tem dúvida? Usem a criatividade e discutam principalmente. Crime, né? Como nós vimos aqui com os negros. Posso fazer uma pergunta? Fala, né? Está aqui em cada uma arrumaria como um bom desenhista aí para desenhar essa fábrica. Não, é o que eu falei, olha, não necessariamente, não é uma obra de arte, certo? Pode ser tudo, uns negócios tortos e tal. Oi. Boa. Então, é isso que eu vou falar agora.
fábrica mais ou menos já sabe qual é o esquema de uma fábrica, né? Então nós fizemos aqui um relato aqui de uma fábrica, né? Um perfil aqui. Então, lógico, uma fábrica começa pela portaria, né? Lógico, a entrada do trabalhador. Depois tem aqui, depois da portaria, colocaram um banco. Isso é uma fábrica meio moderna, né? Então colocaram um banco. É uma fábrica de vidro, dá para colocar, né? Depois tem o departamento de vendas, que é próximo na entrada da fábrica, o DP, a enfermaria, tá? Estacionamento aqui tudo bacana, tem um carro aqui de luxo e tal, né? Da diretoria. Depois nós temos na entrada aqui no meio a manutenção, né? Inclusive essa fábrica foi feita com duas fábricas, uma manual, né, e uma automática aqui. Essa fábrica seria, esse desenho aqui seria mais ou menos visto de cima para baixo, né? E depois lá do outro lado nós temos duas fábricas separadas, manual e automática. Inclusive vamos falar mais ou menos sobre a automática, depois vai vir um companheiro manual e vai colocar aqui sobre a fábrica manual, né? Então, continuando aqui, nós temos a fabricação automática, que foi feita aqui no meio. Do lado temos a expedição, temos aqui no fundo, no meio aqui, o restaurante, né? Do lado aqui tem uma fábrica manual, expedição dessa fábrica manual, aquela expedição automática, né? Temos aqui um estacionamento, seria o estacionamento industrial, né? Trabalhador. Temos aqui no fundo o almoxarifado central, depósito de refratários aqui, né? Caixa d'água lá em cima. Isso aqui é a portaria 1, temos a portaria 2, onde expõe a produção dessa fábrica, né? Passando lá já para o mais detalhado da fábrica automática. Fábrica automática, nós temos a matéria-prima, onde compõem os materiais que fazem a composição para dar início na fabricação do vidro. Essa matéria-prima tem alguns componentes principais, né, que alguém lembrou aqui, de algumas matérias que usam, né, alguns materiais que usam para derreter, para fazer essa matéria-prima. Temos a areia, que é o principal, o arsênico, temos o barrilha, carbonato de sódio, né? O arsênico e soda cáustica. Então isso entra nessa composição, daqui o material já sai, né, derretido e vai para o forno automático, né? Nesse forno temos o maçarico, temos a alta tensão, né? Depois do material passar pelo forno, aí ele vai para as máquinas. Então temos as 3 máquinas aqui. Saindo das máquinas, já sai o material pronto e vai para a têmpera, né? Onde vai dar o preparo no vidro, no material já pronto, né? Depois temos a escolha, o material saindo da têmpera já sai para a escolha. Temos inclusive aqui os escolhedores que vão para lá, para essa parte aí da escolha, vão escolhendo o material e depois já saem os lotes pronto, né? E já sai embalagem e tal, e daí escoa essa produção. Então, acho que era mais ou menos isso aí que tinha que colocar aí, né? Que o grupo 1 conseguiu bolar aí imediato. E temos a fábrica manual, foi o Tibice, acho que vai dar uma esclarecida aí, porque ele é manual, acho que seria esse. Acho que dúvida aí, depois vai perguntar depois, né? Tudo bem? Tudo bem. A questão do forno, o forno pode ser de uma fábrica manual e automática, às vezes tem algumas diferenças. Tem fornos que são
principalmente na Inforna, tem Inforna que são automáticas, ó, e tem outras Inforna que são manuais, através do o pessoal pega aquele colherão e joga o vidro dentro do forno ainda, né? Aquele latão e vira aquela lata de vidro dentro do forno. Essa que nós fizemos é um tipo de uma Inforna automática. O vidro sobe aqui na Inforna, sobe pelo elevador e cai dentro do tanque para estar derretendo o vidro. Está derretendo o vidro, isso aqui seria o forno. Derrete o vidro, daqui do tanque do vidro tem a espécie a garganta, que é o forno manual. O vidro do tanque corre para dentro do forno. No forno que seria o forno onde o pessoal do manual vai colher o vidro. O vidro do manual é colhido através de uma cana comprida, furada, onde o pessoal colhe aquele vidro e vai estar soprando. Aqui essa parte que o pessoal colhe o vidro seriam os forbens. Esse pessoal daqui que nós fizemos sai daqui dessa plataforma e colhe o vidro aqui e trabalha o vidro para se fazer as peças através das formas, ou prensa, vidro prensado, que são prensas manuais, são prensados manuais. Dali vai, quando o vidro é oco ou prensado, passa pelo corte, quando o vidro oco, tipo de copo, passa pelo corte, do corte ele vai para a rodalia para estar dando acabamento no corte ou fazendo alguma coisa, foscação, alguma coisa. Depois se passa para a escolha, vai para o corte, corta a peça, passa para a escolha, depois passa para a rodalia, da rodalia estaria passando para a lapidação. É isso aí, passaria para a lapidação. Depois passaria para a embalagem, estaria embalando tudo. Essa parte de baixo aqui, eu comecei pelo forno, seria a parte da mistura. A mistura onde vai os componentes do vidro, principal, vai o caco, a areia, o chumbo, o arsênico, a soda cáustica. Isso aí estariam fazendo a mistura desse vidro, quando essa parte do arsênico, parte do chumbo, parte de soda cáustica, é uma mistura que tem que pôr quantias iguais para não estar prejudicando a fusão do vidro. Só gostaria de salientar só mais uma coisinha só, acho que o pessoal deu para entender alguma coisa, que é uma fábrica manual. A questão que todo mundo que trabalha em fábricas manuais, a gente precisa saber o efeito que causa o arsênico, o chumbo, principalmente a gente que está em fábricas manuais. A gente está sobre esse efeito de todos esses produtos aqui, então a gente estava precisando também, se fosse possível, se tiver outro seminário, para estar explicando quais os efeitos que causam esses materiais aqui. Porque a gente trabalha dentro de uma fabricação de vidro, talvez a gente não saiba o que causa esses materiais aqui. A gente está em contato direto com esses materiais aqui, se for nem onde eu trabalho, tem uma parte de radioatividade, que a gente está sob efeito daquilo. E muitos companheiros não sabem o que está a causa que ele está em contato direto com aquele material. É o básico dentro de uma fábrica manual, é isso aqui. Vai. Boa. Aqui é a entrada, a entrada da fábrica. Logo já tem a enfermaria, porque quando nós entramos na fábrica sempre tem uma escada que está sempre caindo, então tem que ser atendido diretamente. Então a enfermaria já fica ao lado da portaria, entendeu? Agora aqui é a entrada da fábrica. Aqui é a entrada da fábrica, tem um vestiário, a gente se troca, porque a gente tem que se trocar para depois ir para a fábrica. Então aqui já... Não, vai Volta para trás do escritório. Tem a pressa. O banheiro, que já tem o escritório. Em cima da entrada. Em cima da entrada. Aí, deixa lá. Eu tô com o banheiro. Fica bem viradinho. Não, aqui no Rio. Ai, eu não queria explicar, não. Alguém ajuda ela? Olha, quer no banheiro? Aqui, deixa aqui. Qualquer um do grupo. Mas quem ajuda? Quem fez o
funções, né? Aqui já vem queimadeira, a têmpora, depois onde ficam os vidros, já vem a escolha, aqui já é a turma da escolha, aqui já está tudo na sessão já para entrar para serviço, né? Aquelas as pilhas de copo, né? Mais ou menos isso daí mesmo. A mecânica, temos, né, tudo, o vestiário, banheiro. Eu não sei, aqui é a da outra fábrica. É a parte do Chiquinho aí. Essa aqui é outra fábrica que vocês fizeram, não sei. Tá bom, eu dou mais um. A fusão de física, né? Bom, e mais ou menos isso, sai daqui da esteira, entra para a rodaria, onde na rodaria a gente usa um processo de passar pela esteira, que seria a têmpora, onde se corta a calota, do copo tem uma calota na manual, corta a calota na rodaria mesmo. É queimado, é feita uma escolha e daí distribuído o setor da fábrica, que é a lapidação, pintura, e o serviço de silk screen, depósito. Eu acho que é mais ou menos isso. Talvez quem não conheça a manual vai ter alguma dificuldade para entender o que é a rodaria, mas eu acho que fica mais fácil para explicar. Sai com a calota, a gente corta, queima, depois distribui nos restos das sessões para a lapidação e silk screen. Eu acho que é só isso daí. Alguém quer complementar? Desculpa. Faltou alguma coisa? Manual, que é o setor de composição, onde junta a matéria-prima, a fusão do vidro, uma parte de refino do vidro e o apêndice, onde que ele trabalha. E aqui nós fizemos uma praça, as praças, nós fizemos pequenininha que já não tinha mais espaço. Aqui as lajes, o setor de escolha e no fim nós fizemos um copo pronto aqui, que está aqui no canto. Depois vai para o setor de rodaria aqui. Esse é mais um perfil da vidraria, da fabricação manual. Tem uns livros de gravata. Quem são esse povo? Esse aqui que ela esqueceu, que ela perdeu, é o escritório da fábrica. Então depois aqui umas máquinas, uns caras de gravata, tudo bonitinho aqui. Isso aí é os alunos de gravata. Voltamos? Depois. Começa você que o Edson talvez esteja com problemas. Quem vocês combinaram primeiro? Eu começo, depois ele... Tá bom, então vai. Bom, pessoal, nós somos aqui do grupo 3, está eu, o Edson, está o Rodrigo, o Zé Benildo, o Neca, quem mais? O Zoinho, o Paulo Borges. Bom, aqui a gente tentou, de uma maneira bem simples aqui, procurar demonstrar, né, no nosso entendimento, aquilo que a gente acha que deva ser uma fábrica, a gente imagina, né? Então a gente começou ali pela portaria, tem aqui a administração. Quando a gente fala administração é o seguinte, que ali está colocado toda a parte de escritório, de vendas, de compra, departamento pessoal. Quer dizer, então a gente está procurando englobar tudo aquilo lá. Tem aqui perto da portaria que tem a chapeira, onde o pessoal já entra, já marca o cartão, a almoxarifado central, onde guarda os materiais, né, que é usado na manutenção. Aqui já tem assistente social, mais para cima tem a oficina de manutenção, que faz a manutenção de toda a fábrica, oficina mecânica, oficina elétrica. O estacionamento aqui da diretoria, que a gente entende que normalmente numa fábrica só guarda o carro lá, a maioria do pessoal da diretoria, né? Tem aqui, ó, um pedacinho aqui, tem um banheirinho, o restaurante da empresa, perto do restaurante a enfermaria. Aqui tem o setor de matéria-prima, que recebe toda a matéria-prima, que daqui começa a dar início à produção da fábrica, né? Aqui no meio, como a gente entende que uma fábrica de vidro é um setor assim, bastante perigoso, né? Então a gente colocou aqui no meio a sala dos bombeiros.
Eu não vou entrar aqui nessa parte de produção, que essa parte de produção aqui ficou mais o Edson poder dar uma explicação, né? Aqui, no início aqui da produção, tem o vestuário, tem a sala de diretoria e a sala de reunião da CIP. Agora aqui para cima, eu gostaria que o Edson explicasse aqui mais fácil aí, pessoal. Eu me varia mais, porque vamos com isso. Aqui a gente entendeu, o grupo discutiu a questão de se fazer um forno, né? Porque toda fábrica, você monta uma fábrica, primeiro o que se produz nesse forno aqui? Vai produzir o quê? Nós entendemos que trabalhamos numa fábrica de vidro, né? Todos os companheiros que trabalham com fábrica de vidro. Todos os problemas vão surgir da área do vidro. Então nós desenhamos um forno aqui. O que significa aqui? Aqui é o forno, tá? Aqui são as câmaras. Todo forno em uma indústria de vidro, ou em uma indústria de uma siderúrgica, ou numa fundição, qualquer forno, né? Ele é projetado com duas câmaras. Né? O que significa a câmara? A câmara é o lugar que segura a caloria do forno, é o lugar que segura os gases, é o lugar que armazena todo o resíduo que vai para o forno, aquilo que não pode ir no vidro que ir lá para o vidro, para sair melhoria no vidro. A câmera, ela capta tudo. Aqui são dois queimadores, que é onde que você liga o forno por aqui, ó. Aqui são dois queimadores. Aqui tem um, vocês estão vendo? Aqui tem um. Por que eu chamo de queimador? Porque aqui é ligado dois maçaricos de gás, geralmente com gás, ou então com óleo, né? Que é o óleo que se chama óleo baiano, né? Que é o óleo queimado, né? Se queima por aqui. Depois que ele é misturado com óleo diesel, são duas misturas de óleo. Nessa linha de óleo aqui, acompanha uma linha de vapor, que é para aquecer o óleo, não deixar o óleo, né, esfriar. Então aqui entra nos queimadores e queima. Daqui você está vendo que vem uma linha para aqui, para as câmeras. Entra o fogo aqui, vem aqui, vai lá dentro do forno, faz um balão lá dentro, né? Lá dentro ele se transforma em várias chamas, né? Que é para dar aquecimento do vidro, né? Para dar uma certa temperatura. Essa temperatura do vidro aqui, só para vocês terem uma ideia, ela chega na faixa de 1500 graus. Para se fundir o vidro, vai dar de 1450 a 1500 graus para se fundir o vidro. Aqui, então, esse aqui é um forno automático. Esse forno também pode ser elétrico, né? E aqui no Brasil nós temos 3 fornos elétricos. Tem 2 na Santa Marina, dois fornos elétricos. Um na Santa Marina, se não me engano, para ser 2, se não me engano, é automático. É elétrico, não tenho muita certeza não. Mas lá nós temos um forno elétrico. O forno elétrico, não existe esse processo aqui, ó. É uma economia desgramada para eles. Para se fazer um forno desse aqui, só para vocês terem uma ideia, essa parte aqui, igual apareceu no gráfico dos companheiros lá, né, depois de refratário, o refratário é um material muito caro, a maioria são material importado, tá? Isso aqui, esse processo aqui hoje, se for fazer um forno para se produzir aí 50 toneladas de vidro, 50 toneladas de vidro por dia, essas 4 partes que vocês estão vendo aqui, se hoje for igual é no Brasil que hoje, essas 4 partes aqui, se for fazer uma fábrica hoje, ela vai ficar mais ou menos na faixa aí do... Eu vou chutar mais ou menos. Vai ficar na faixa dos 30 milhões de dólares. Hoje, transformado isso em cruzeiro, é milhões e milhões de cruzeiros. Nós nem sabemos quanto que dá a quantia em 30 bilhões. É, muito dinheiro. Entendeu? Fica muito caro. Isso aí é um material super caro. Esse material, antigamente, ele vinha importado da Bélgica, né, vinha da França, e algumas partes dos materiais vinham dos Estados Unidos, né? Mas a maior produção do material refratário, que é o JAC, são outros materiais, eles são fundidos na França e na Bélgica, né? Só lá que se cura esse material. Então, para eles ganharem mais dinheiro do que eles fizeram, eles não fazem mais isso aqui. Esse processo no forno elétrico não existe mais, entendeu? Por quê? Porque aqui ele vai fazer uma puta economia. Essa parte do forno aqui vai ficar mais ou menos na parte de uns 80 milhões de dólares, hoje. 80 milhões de dólares para fazer um forno desse aqui elétrico, hoje ele fica na parte de 30 milhões de dólares.
de 80 milhões de dólares, ou bilhões de dólares, né, que é muito caro. Então, por isso que a Santa Marina, ela pisa em cima dos companheiros, porque isso aqui é caro, é uma fábrica de dinheiro. Só que um forno desse aqui, a durabilidade dele é muito grande. Tá? Enquanto que esse forno aqui está sendo movimentado com óleo, né, a durabilidade dele é bem mais pouco. Se ele com óleo aqui, ele dura, vamos supor, se você ter uma ideia, 5 anos, né, tirando esse processo aqui fora, ele vai durar no mínimo aí 9 anos, 9 a 10 anos. Né? Por aí você vê o investimento que o cara não vai investir e é onde está o lucro. Entendeu? Aqui, eu esqueci de colocar para vocês, aqui está o chaminé. Tá? Essa fumaça que vem aqui, ele vem aqui, entra nas câmaras aqui, separa aqui a fumaça, os gases vêm para cá e o calor vai para lá, o calor vai para lá, que é para o vidro não puder esfriar. Então a fumaça vem aqui, o Zé Benito da Condeira sabe disso, a fumaça vem aqui, ó, e vai embora para a atmosfera. Só que aqui a CETESB já está matando em cima de algumas empresas, elas estão colocando os filtros aqui do lado. A gente não deu tempo para a gente colocar, só para vocês terem uma ideia. Aqui do lado coloca os filtros, né, que é para captar os gases, para não sair aquela poluição que existe aí, né, que está matando, adoecendo bastante os companheiros aí. Isso a gente vai explicar no outro tema. Então, esse filtro aqui é para captar todos os gases venenosos que estão por aqui. Esse filtro capta. Só que é muito caro. Fica quase o preço de construir um pedaço de cano desse, né? Então os caras não querem investir. Mas como a CETESB agora cai para cima, eles estão investindo, colocando os filtros dos lados da fábrica, 1 ou 2 filtros, dependendo do tamanho da fábrica, que é para dar uma maneirada. Aqui é a expedição, né? É onde sai aqui é as máquinas, como eu expliquei. Aqui sai os vidros, aqui entra aqui nas máquinas, né? Aqui se fabrica uma máquina, 2, 3, 4, são 5 máquinas, né? Se esse forno aqui produz 100 toneladas de vidro por dia, então vem nessas máquinas aqui, ó, são 5 linhas, né? Aqui vem a fornecedora, entrou aqui, ó, o vidro vem aqui, entra aqui, daqui sai, vai para a expedição, para a escolha, da escolha vem aqui para o controle de qualidade, né? E daqui já vai sair na portaria e já vai embora para lá. Se tiver faltando alguma coisa aí, os companheiros. Bom, pessoal, eu acho que deu para geral, né, bem de passagem sobre o processo geral da indústria que a gente viu no começo. A indústria é um produto da criação do homem, do ser humano, para prover as suas necessidades, né? Modernamente, se concentram centenas, até milhares de pessoas dentro dessas unidades para produzir mercadoria para o consumo. Isso quer dizer que a classe trabalhadora, veja bem, a gente está falando isso, repetindo e revisando, para mostrar que a classe trabalhadora, através desse raciocínio, dessa explicação, depois vocês colocaram, até de forma brilhante, porque mostra que realmente o trabalhador conhece o local onde ele trabalha, né? Se vocês não conhecessem, não se preocupassem, vocês não estariam detalhando. Aliás, vocês sabem até mais que os caras que projetam, os próprios engenheiros, talvez, que vêm trabalhar, para dizer o seguinte, que veja bem a força que a classe trabalhadora tem nas mãos. Quer dizer, como que uma sociedade funciona? A sociedade funciona, um país funciona, uma cidade funciona, um estado funciona, porque existem produtos na praça. Existe remédio para você curar sua doença, roupa para você vestir, remédio para você tomar, enfim, televisão, máquina. E da onde sai isso? Sai da produção, sai da classe trabalhadora. O dia que os milhões de trabalhadores que se concentram dentro das fábricas perceberem essa força e começarem a usar politicamente essa força que eles têm para falar, bom, se nós parar a produção, para a sociedade, e parando a sociedade começa a morrer. Então é uma grande carta que nós temos na mão. Aqui nem o jogador que tem uma carta, né? O nego trunca lá, o nego, 6 e tal. Quem joga truco sabe. Então esse é o grande trunfo que a classe trabalhadora tem. É o trabalho, é ela que produz tudo. É ela que faz funcionar a sociedade. Quando ela descobrir isso, ela vai usar isso como o quê? Vai usar como um grande trunfo de dizer, bom, então nós vamos parar a produção. A sociedade ameaça de parar, as cidades não mais vão funcionar, o país não vai mais funcionar. Portanto, só vai voltar a funcionar quando nos derem o quê?
Isso, aquilo, mais aquilo. Salário, condições de trabalho e, futuramente, a própria direção da sociedade. Então, essa é a força que nós temos. O lugar-chave que nós ocupamos na sociedade faz com que a gente tenha esse cacife tremendo. Sem a gente aqui dentro desse emaranhado todo, nada adianta. Você pode tirar o gerente, você pode tirar o nego lá do burocrata que está atrás da mesa, você pode tirar que funciona. Por quê? Porque os principais autores dessa peça de teatro, que é isso aqui, são o pessoal que está lá no dia a dia cuidando das coisas. Certo? Então essa é, em suma, um resumo político de tudo que nós vimos hoje. Bom, então são mais de meio e meio, a gente vai bater um rango, vamos fazer um esforço para a gente estar aqui 10 para as 2 mais ou menos, para 2 horas a gente começar a segunda parte, tá bom? Então é isso aí. Bom, nós estamos aqui com o senhor Rosivaldo Lima Bispo. O senhor Rosivaldo é trabalhador vidreiro, né? Sou carpinteiro. Carpinteiro? Trabalho na manutenção. Certo. Qual foi a última empresa que o senhor trabalhou? Cristaleria Kennedy. Cristaleria Kennedy, né? E, bom, o senhor sofreu um acidente de trabalho lá, né? Acidente de trabalho. Daria para o senhor contar para a gente como que foi esse acidente? O forno, a gente faz a manutenção do forno, né? E tinha estourado o forno lá. Então, como a gente precisa de proteger alguma coisa, de ligar alguma máquina, tudo, a gente foi desligar aquelas máquinas. E depois, onde liga o maçarico, já estava desligado tudo aquele óleo, tudo, mas acho que devia ter óleo, né? Estava desligado tudo, mas o óleo continua lá dentro, né? Então aquele vidro que estava embaixo, aqueceu muito aquele cano, né? E deve ter dado pressão, estourou e pegou na gente, que a gente estava tentando desligar, jogar areia em cima do vidro, aquela coisa toda. Então, como a gente estava de costa, explodiu aquele negócio e o fogo subiu em cima da gente. É uma coisa rápida, né? Que a gente não dá para ver. Você jogou a gente uma distância de uns 3 metros depois. Quando a gente se levantou, ia sair na maior carreira lá para fora, lá, pegando fogo, lá. As pessoas ajudaram lá a tirar a roupa da gente, o que estava sobrando. O senhor trabalhou quanto tempo lá? Na empresa mesmo eu trabalho, olha, calculando uns 9 anos que eu trabalho lá. Né? Eu sempre fazia acordo, né? Saía, mas trabalhava direto, trabalhava com a manutenção mais no forno. Trabalhava na manutenção do forno? Trabalhava, fazia todos os serviços, que eu era profissional, né? Então aprendi a fazer aquilo lá. Eles me ensinaram a fazer aquilo lá e aprendi a trabalhar com forno, então eu trabalhava fazendo manutenção, que era esquisito pra caramba, né? Você aprendeu lá mesmo? Aprendi lá mesmo. Agora daria para o senhor dizer pra gente como eram as condições de segurança lá da fábrica, da Kennedy? Olha, para mim as condições eram mínimas, viu? Não tinha. A gente pedia as coisas para eles vinha, não tinha condições, viu? A gente trabalhar era um sufoco. Era péssimas condições. Eu falo porque eu, sei lá, viu? Eu me vi doido naquela firma lá. Estou com a minha vida estragada por causa deles e hoje eles me deixam nessa situação que eu estou aí e sem me dar apoio nenhum. Porque me prometeram me dar apoio e lavar as mãos. É por isso que eu estou nervoso com eles. O senhor, depois do acidente, o senhor foi afastado pelo NPS? Eu continuo no INPS. Né? Não está trabalhando? Não posso trabalhar. O médico mesmo falou para mim que assim que eu me afastar do INPS, não sei quando que vai demorar, né? Que ele falou que vai demorar para me restabelecer, eu já entro na aposentadoria direto. Assim o médico me prometeu. Porque eu estou ruim, eu não durmo direito, acabou minha vida, sabe? Eu ando tão nervoso com a natureza que, sei lá, acabou. Né? Porque a gente, numa situação dessa que eu estou, a gente não tem alegria, só coça isso aqui, você não tem dinheiro suficiente para comprar remédio. O remédio é caro disso aqui, sabe? Eles me prometeram que me davam o remédio, e depois não dá mais, aquela coisa toda, né? Deixaram falando sozinho aquele povo lá. Então a empresa não está ajudando? Não, eu estou no NPS, estou no NPS
Estou lá para poder não morrer de fome, né? Se não tivesse no INPS, eu estava louco. Você está recebendo quanto do INPS? Eu recebo 96. É o dinheiro que eu recebo do INPS. Eu já devia estar com 300 e poucos hoje, né? Se eles tivessem me dado, me pagando direitinho lá, depois que a gente se acidentou, como eles me prometeram de me pagar a diferença, mas deu uma confusão lá de eu entrar no INPS todo, então eles falaram que não dava para me devolver aquele dinheiro. Eu concordei em não receber o dinheiro, porque eles acharam que eu recebi do INPS. Para mim estava tudo bem. Mas só que o remédio, a plástica que eles me prometeram, que nada disso eles cumpriram. É isso que é a minha mágoa deles e está com a minha vida nisso. O senhor falou pra gente que a fábrica não tinha muitas condições de segurança. Ah, não tem. Isso. Então, o senhor acha que a explosão do forno foi devido à falta de segurança da empresa? Ou foi um acidente assim que deveria ocorrer mesmo, ou uma obra do destino? Bom, isso eu concordo. Para mim, o acidente acontece, né? A gente não espera o acidente, né? Não é a primeira vez que eu via estourar um forno, mas aquilo que aconteceu eu nunca vi. Nunca tinha acontecido. Já tinha bastante tempo estourado o forno quebrado, a gente ia lá arrumar, mas esse acidente eu nunca vi. Para mim, não sei se foi falta de como você falou? É falta de proteção. Falta de proteção. Eu acho que não, porque proteção não tinha pra gente. Agora aquele de explodir assim, não. Acho que não tinha outra alternativa, tinha que explodir. Já viu explodir outros fornos, foi lá na empresa? Lá, já vi estourar outros fornos, o vidro sair assim, né? Mas explodir assim para machucar as pessoas, nunca. Então é comum ter esse tipo de acidente, esse tipo de É vazar comum, forno? isso aí é comum, sim, é comum. Por que o senhor acha que acontece isso? Por que vaza? Por que dá esses problemas? Por que dá esse problema? Olha, não é tão velho o forno. Sobre o material, eu não entendo muito, que é um material muito caríssimo aquilo ali, né? Eu não entendo. A gente fazia o possível, eu acompanhava bem os fornos, todos os fornos, sempre acompanhei, né? Via fazendo, né? Ele sempre me explicava para mim como é que eu fazia, eu não vi que achar que, né, dava. Quando o forno eu acompanhava bem os fornos, todos os fornos, sempre acompanhei, né? Via fazendo, né? Ele sempre me explicava para mim como é que eu não vi que achar que, né, dava. Quando o forno estourava, que estava quebrado, eu consertava, ele pedia para me consertar, me ajudava, sempre eu consertei com gosto, nunca me recusei a consertar o forno, que a gente dependia daquele forno para trabalhar, né? Mas é isso que igual daquele jeito eu nunca vi. Explodir daquele jeito. Os outros sempre era paliativa, a gente chega lá, remendava, parava um dia, 2 dias, mas dava tempo. Eu já cheguei a desmaiar lá dentro, já fui parar, isso eu não sei lá, eu fico tão nervoso, eu já cheguei a desmaiar lá dentro, uma vez que eu parei no hospital lá, né, da gente trabalhar, remendar os fornos assim, e a gente ficar muitas horas lá dentro, né? Dentro da firma, trabalhando assim, né? Sem poder sair para trabalhar bastante, para pôr a forno em ordem. Já me desmaiei lá dentro, já fui parar em hospital lá dentro, nas clínicas lá, me dava muita cãibra, me deu cãibra que o médico falou que se me desse aquela cãibra toda, eu tinha ido pro brejo, quer dizer, foi uma coisa que eu nem calculava. Uma coisa, quando vocês consertavam, faziam manutenção do forno, ele estava desligado, né? O forno estava funcionando. Funcionando. Quando dava fim de ano assim, que eles faziam reparo no forno, o forno era sempre desligado, para a gente ter mais chance de trabalhar, né? Mas esses períodos assim, que dava esses problemas assim, não pode desligar o forno. Essa vez que o senhor desmaiou, o senhor trabalhou quantas horas? Quantas horas? Direto. Meu Deus do céu, minha esposa foi me buscar que eu estava caído lá dentro da fábrica. Eu estava caído lá dentro da fábrica. Você entrou que dia? Que horas? Nós devemos ter trabalhado umas 36 horas direto. Direto? É. Com forno em alta temperatura? Estava menos frio porque precisava, a gente tem bastante água, né? Então, porque era uma reforma rapidinho, né?
Não podia desligar. O forno estava desligado, mas com uma temperatura de 800 a 900 graus. É, 36 horas com essa temperatura, assim. De 800 graus a por aí, assim. Mas por que o senhor teve que trabalhar esse tempo todo? Quando esses fornos estouravam assim, essas vezes abriamentos, é porque era motivo do forno estar muito... devia ser muito estragado, trocar alguma pedra, né, fazer algum reparo forte, bastante gente precisava empregar bastante gente para poder fazer essa manutenção, precisava bastante gente. Não era só eu não, era bastante gente. Tinha que ter no mínimo umas 20, 30 pessoas para fazer serviço. Agora, o senhor recebia hora extra? Recebia, sim. Certinho? Tudo certinho. Não tem problema? Não. Agora, o material, essas pedras que o senhor fala aqui, que servem para construir o forno, esse material era novo, cada forno que constrói, compra todo o material, faz forno, não é? Faz forno, certo. O material já é usado? O material, uma parte já é usado, mas em perfeito estado que dá para trabalhar, né? Vem usado, né? Que bastante, vem uma parte nova, e tem algum material que é usado, mas em perfeito estado dá para usar. Eu mesmo acompanhava isso, era eu que cuidava, né? Vinha os pedreiros, ajudava, sempre acompanhei. O material sempre aguentava, de aguentar 6 meses, né? 6 meses em diante é que dá um problema, né? Geralmente, o senhor já estava de vidro, o senhor trabalhou ou o senhor já teve? Já trabalhei na Astra Brasil. Por exemplo, na Astra, qual que é a duração de um forno lá? Você lembra? Olha, não tem problema falar não, né? Não. O material da Astra, eles trabalham com material melhor, né? Material novo. Demora quanto tempo? A vida útil do forno, quanto tempo? A vida do forno? Lá na Astra. Acho que um forno na Astra, eu calculo que aguenta, sem mexer nele, 3 anos. Sem vazar? Sem vazar, não tem problema na Astra. Não dá quente? Quanto tempo? Daqui? Antes já tem alguma coisa para fazer. Está vazando? Já tem alguma coisinha para gente fazer, né? Um buraquinho aqui, um buraquinho, coisas de rotina, né? Para fim de semana, né? Coisas poucas. Só quando tem esse problema mesmo, uma vez, esse forno mesmo que estava lá, ele durou 1 ano. Calculo eu, que creio eu, que ele durou 1 ano, ou passou por aí, né? Que tem um negócio assim, né? Que para a gente ver hoje dia, né? Ele deve ter chegado. Estava bom o forno, só que depois começou a dar aquele problema horrível, né? Fura hoje, caiu aqui, aí eu ia lá, eu trabalhava de noite, é a minha mágoa. Eles me chamaram de noite para mim trabalhar. Como tem uns colegas que sabem disso, que eu ia tapar aqueles buracos daquele forno para as pessoas trabalhar, aí eu ia para casa. Antes de chegar em casa, os encarregados estavam na minha porta de novo para mim voltar para tapar outro buraco do forno. Era isso que acontecia comigo, quer dizer, que eu entrei numa dessa, depois de tanto tempo, né, acontece uma coisa dessa, e o seu Zé Carlos me deixa nessa situação. Lava as mãos. É o dono lá. Me deixa falando sozinho, com as mãos dentro do trago. Com tanta promessa que ele me fez, de me ajudar, que não ia deixar eu falar sozinho, que ia me ajudar. Sei lá, me prometeu tanta coisa que nem eu entendo. Eu achava que eu pensava que eu ia morrer, eu ia ficar louco, né? Mas me prometeu de fazer isso, fazer aquilo, me ajudar, e me deixou falando sozinho. Então o senhor acha que teve alguma culpa, se a empresa tivesse usado um material bom, material de primeira, como usado em outras fábricas, o senhor acha que não aconteceria esse acidente? Sem dúvida, não aconteceria. Tinha mais durabilidade, atura mais, o material melhor, tem mais chance de aturar mais. Quer falar mais alguma outra coisa? Sim. É só você perguntar.
Se for para me falar, eu falo o nome. Assim, de segurança, de trabalho, coisas assim, de trabalho, pessoal, lá como é? O sistema de segurança para trabalhar. Trabalho, geral de trabalho. Isso é bom trabalhar lá, como é que é? Eu gostava de trabalhar com eles, porque eles são bons para a gente lidar com eles. Isso, né? Eles são bons. Você não vê eles... Pelo menos para mim, que trabalho bastante tempo com eles, né? Ele foi muito bom para mim. A gente briga, né? Por causa de serviço, né? Algumas coisinhas que está sempre encrencando, que uma vez quer que a gente fique um pouco a mais, a gente não fica, está cansado, ou tem algum problema, a gente não vem um dia que está ruim. Está sempre uma briguinha. Eu briguei sempre por melhor condições de trabalho. Sempre isso eu pedi para eles, melhor condições de trabalho. Né? Sempre eu briguei por causa desse motivo. Agora, o resto do pessoal que trabalha nas praças, o senhor acha que as condições de trabalho são boas? Ou o que o senhor acha? Agora está bem melhor, né? Depois desse acidente aí, eu não entro mais lá dentro, né? Mas eu vejo os pessoal, os colegas, converso com os colegas, já estão melhor, já tem melhor condições de trabalhar. Os fornos estão bem protegidos, que eu já, antes de eu me acidentar, ou há um tempo que eu entrava atrás lá, né? Eles protegem bem o forno, as pessoas já têm mais um pouco de segurança, o sistema de ventilação está boa, ventilação, eu pergunto para os meninos, os colegas, está bem, já estão calçado, roupa, né? Melhorou bem de um ano para cá. Precisou acontecer isso para poder dar uma melhorazinha para a gente. Que no tempo que eu tinha, como eu trabalhei botando a astra, eu entrava dentro do forno para fazer manutenção, bem frio o forno. Ele, né, também, naquele tempo ele trabalhava na astra. Mas tem... Nossa, você entrava lá dentro, tem um tamanco lá que eu pedia sempre para eles, Zé, por que você não compra aquilo lá que tinha na Astra lá, aquele casacão, que você podia pegar uma temperatura suficiente, uma temperatura, acho que aquele vestimento que é do bombeiro, né? Deve ser aquilo, um negócio bom, você entra lá dentro e você aguenta. Sobe no forno, que eu subia no forno para limpar, tinha tudo aquilo. Tamanco suficiente, aquela roupa, aquele negócio, capacete, isso. E aí eu me queixava daqueles materiais, segurança. Uma coisa, depois hospitalizado, como foi depois do acidente? Eu fiquei 42 dias internado aqui no hospital, no Alberto Primo. Teve queimaduras? Que tipo de queimadura? Parece que é de terceiro, né? Como é que fala? É, mais ou menos assim, terceiro, assim, não deve ser de terceiro, né? Terceiro grau, né, mais ou menos? É um negócio assim, por aí. Minhas costas todas queimadas, as costas todas, até o bumbum aqui, né? Me comeu as duas orelhas, que eu estou com problema na orelha, né? Como você está hoje? Você não está com problema no ouvido, né? Eu tomo remédio direto, não paro de tomar remédio para o ouvido, que eu ia fazer tratamento, mas, sei lá, era muito complicado. Lá eu tive que arriscar e tomar um remédio paliativo, né, que eu sinto, né, meu ouvido ainda está meio esquisitão, né. Eu sempre usei óculos, depois desse acidente. Eu achei que minha vista piorou um pouquinho, eu já usava óculos, né, de grau, né, mas depois desse acidente, eu já estou mais péssimo ainda, para perto assim, me afetou mais um pouco as vistas. Porque eu já usava óculos, desde quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? São Paulo é um lugar meio esquisito, poluição, né? Então aí, depois desse acidente, o ouvido e as vistas tá meio esquisito. E tenho alguns problemas ainda no corpo que não consigo saber por que estou com esse problema. Né? Os médicos falam para o senhor, assim, da recuperação do senhor? Ele fala que é muito lenta a minha recuperação. Eu peço para eles, para ver se não tem jeito de fazer alguma coisa mais rápido. Ele fala que medo isso aqui. Eu me encosto nas paredes, saio, me dá aquele estado de nervo, né? Saio me coçando pelas paredes, né? De tanta coceira.
Precisava tomar bastante banho, eu tenho uma piscina para o cara ficar parecendo uma hipopótamo lá dentro. Só com o focinho de fora, aí falei, né? A única coisa que você fica cegado é quando você está dentro d'água. E aqueles remédios, né? Que é para parar de coçar que o médico passa, que hoje eu não estou tendo condições de comprar o remédio, para mim, eu não tenho condições. É muito caro o remédio. E é isso que eu fiquei invocado, que ele me prometeu que me dava o remédio, né? Me ajudava a fazer a plástica, qualquer coisa assim, não ia me faltar não. Depois, deu as costas para mim. Você tem que idade? Estou com 49 anos. Você é casado? Sou viúvo, tenho 3 filhos. Os filhos estão meio grandinhos, né? Tá certo. Daí você mostrar pra gente um experimento? Graças. Pode virar? Pode. Eu só vou tirar daqui Tá. os experimentos aí que você teve. Aí aqui na frente, né? Você queimou também, né? Queimadura. Certo. Aí a gente está vendo aqui no braço também. Realmente foi uma queimadura muito grave, né? É, sim. Eu acho que é do 3º grau, né? Vamos que eu vou falar assim, né? O senhor queimou mais na parte das costas, não é? As costas. Como dá pra... Oi? Pode dar uma virada. Você falou que as 2 orelhas teve problema? É, sim. As 2 orelhas foi queimado. Isso é virando, sim, né? Parece que foi a orelha esquerda, né, que teve mais problema. Acho que é a direita, né? É, sei lá, a duas ficou comigo, né? As duas. Bem, você quer dizer mais alguma coisa? Não, só isso. Só queria pôr para fora um pouco das coisas que eu sei, né? Um pouco das coisas que eu sei. Agora o senhor espera entrar com processo na justiça? Espero entrar com processo na justiça e ter êxito, né? Porque eu preciso de ter alguma coisa em troca disso aí, uma indenização, que eu preciso. Eu quero que os advogados façam isso por mim. Né? Preciso abrir um processo contra ele para uma indenização, que eu não vou ficar com o meu corpo desse jeito, que eu entrei lá ação, como é que eu vou voltar? Não tenho mais condições de arrumar um serviço em cantinho, a não ser que eu vá catar lixo no meio da rua. Eu sou profissional, eu acho que eu vou arrumar serviço. Chegar numa empresa, todo machucado, todo queimado, que não aguento ficar no sol, né? 10 minutos, começo lá, tem que me ver doido pelas paredes lá, como é que eu vou arrumar serviço num lugar desse? Eu quero que a firma me indenize, abrir um processo contra ele para não ter uma indenização. Você já procurou ele depois do acidente? Já conversou com ele? Pediu uma ajuda para ele? Já sim. Não houve... Tá piação em cima de mim. Só isso que eu vejo, um lero-lero, conversa. Ele diz que não pode, aguarda um pouco, não posso agora. Por que isso? Não sei. Da secretaria, vamos falar sobre a sua fábrica específica, né? Que é a Gonete, da Panavide, Luizão da Cambé Firenze, é isso que chama?
Só cliente também. E o Edson vai falar da Santa Marina. A Lindinalva estava escalada também para falar, deve ter tido algum problema pessoal com ela aí, a gente não sabe, mas os três companheiros vão tocar. Então eles vão falar especificamente sobre isso, ou seja, que problemas existem na fábrica. Salubridade, banheiro, perseguição de chefe, salário baixo, obrigação de fazer hora extra, perseguição a menor e, principalmente, a Ivonete vai dar uma pincelada geral sobre a situação da mulher dentro da fábrica. Tá? Então, mais ou menos 20 minutos cada um. O problema é que vocês mais ou menos já conhecem, estão cansados de viver, né? Porém, eles vão fazer essa exposição para ver se os problemas se assemelham. Depois, mantendo os mesmos grupos, 1, 2, 3, a gente vai para o grupo onde vocês vão colocar o problema de todas as fábricas que estão ali naquele grupo, levantando os problemas. Só vão tomar cuidado para fazer uma pequena separação, para a gente não entrar ainda muito na questão de como resolver esse problema, como brigar por eles. Isso faz parte de amanhã. Se vocês estão, acho que deu para perceber bem, que hoje nós estamos levantando os problemas, né? Fazendo um apanhado deles. Amanhã nós vamos ver como é que soluciona isso, como é que se começa a luta, qual o caminho a seguir. É o homem do pato. Tá bom? Então, a Ivonete vai iniciar mais ou menos uns 20 minutos e depois os dois vão dar sequência mais ou menos nessa linha. Ivonete, manda ver. Não é grupo agora. Grupo é depois. Agora são os três individualmente. Bom, como a gente viu aqui no quadro, né? Aquela hora, a montagem de uma fábrica. Começamos por a portaria, né? Logo que a gente entra na portaria, a gente já começa os problemas que encontramos na fábrica, né? Temos que passar por segurança, tem que marcar o cartão, tem que saber como marcar o cartão, e aí já começam nossos problemas. A fábrica é composta de várias seções, como nós vimos ali. Eu posso falar mais específico da minha seção, né, onde eu trabalho, que é um pouco diferente de algumas das fábricas que foi falado, que é a montagem de um para-brisa, né? A gente pode falar muito nessa parte também. Quero dizer para vocês que eu entrei na Fenavide em 81. Logo de cara a gente encontrou vários problemas. Eu não conhecia uma fábrica, não sabia o que era uma fábrica, né? E a gente encontrou bastante dificuldade. Mas deu para se notar que tinha muitos companheiros, assim, o operário em si era muito explorado pelo setor de trabalho, pelas condições de segurança, né, que não tinha, pela parte da higiene também que não tinha, e a saúde então nem se fala, né? Então a gente viu que dava para fazer um quadro mais ou menos do que era uma fábrica. Presa ali dentro 8 horas, né, ou 12 horas, que fosse, através de algumas horas extras, exigia até um pouco mais, porque o salário, infelizmente, era pequeno como é até hoje, né? E aí a gente deparou, assim, com condições péssimas, e a chefia, assim, muito arrogante e muito exigente. Dizia assim, sendo ajudante geral, teria que trabalhar em várias sessões, fazer vários trabalhos ao mesmo tempo. Faríamos, assim, trabalhos que nossos companheiros homens faziam, além do papel da mulher, né? E aí ganharíamos um salário menos, um salário inferior, que muitas firmas ainda continuam, que essa é a nossa vida, nossa luta hoje. Então, passamos a trabalhar e sentir a exploração no dia a dia, né? E não conhecia ali dentro, assim, eu ainda não conhecia o sindicato, não sabia o que era, mas eu sentia que alguma coisa, pela minha pouca conhecimento, minha consciência, eu entendi que dava para avançar em alguma coisa ali. Por exemplo, tinha companheiros que era ajudante geral há mais de 10 anos e não tinha ninguém que lutasse, que fizesse nada, que falasse sobre o ter uma profissão ou sentisse menos explorado ali dentro. Nossas condições de higiene eram péssimas. Nossos banheiros eram trancados à chave, a gente não tinha papel higiênico, a gente não tinha condições nenhuma, não tinha um banco, não tinha um chuveiro, não tinha um espelho. Eram problemas assim, bastante sérios na Barra Funda em 86, que é Fenavide, em 81, que é Fenavide. Também nós não tínhamos assim, extintores, tinha um, lá adiante tinha outro, não tinha uma área de segurança, não tinha uma cipa, não tinha nada dessas coisas. E ao meio da fábrica
divididas as sessões, eram todos acarretados de vidros pontiagudos, não tinham como passar. Tanto que o primeiro dia de trabalho de muitos companheiros machucavam, cortavam o rosto, porque a altura dos vidros, ponta de vidro, ficava na altura do rosto. O pessoal não estava ali consciente assim para dar uma força, para organizar aquelas sessões. Entrando para a montagem, logo em seguida que saí de algumas sessões, encontrei com problemas maiores, porque ali era um setor frio. Então nós temos a insalubridade ali dentro, é insalubre o local de trabalho, mas a empresa não reconhecia isso como tal. Foi uma briga, foi uma luta, mas eles não reconheciam. Nós trabalhamos ali no setor muito frio, muito pó, e o setor é todo fechado. Então é um salão grande, fechado todo de vidro, queríamos cobaias ali dentro. A gente trabalha com as toquinhas brancas, né? Não tinha avental na época também, hoje não tem essas toquinhas. E a gente trabalha ali esquecido de todo mundo. Não é proibido a entrada de pessoas estranhas, quer dizer, terceiros entrar ali. Desde só pode o chefe, os operários, e não podia entrar mais ninguém no setor, senão o plástico endurecia e dava penetração no para-brisa. Montagem do para-brisa super difícil também, porque a gente não conseguia, pesado, a gente tem que ir a gente mesmo, as mulheres, pegar. Aí eu já estou entrando assim na parte das mulheres, né? A dificuldade, você mesmo tem que pegar o vidro, trazer do forno, empurrando o carrinho com a mão, trazer assim uma média de 50 para-brisas para poder fazer essa montagem, saindo desse setor menos frio, entrando no setor mais congelado ainda, que não trabalha ninguém. E aí a dificuldade da gente, a saúde da gente não ficou péssima. Em 84, quando eu conheci o sindicato, a gente então teve um pouco de consciência, teve um pouco mais de consciência daquilo ali. E aí a gente começou a fazer uma briga. Começamos a fazer uma briga de 81 até 83, uma briga ferrada. Em 84 a gente teve um pouquinho mais de força, que apresentaram um companheiro que era o sindicato, como a gente chegar até ele, a gente conseguiu então reunir um pouco mais os companheiros e falar, vamos brigar, nós precisamos receber. Se o local é insalubre, a gente precisa receber. Não sei, a gente teve sempre essa consciência desde o começo. E aí a gente foi eleita numa comissão em 85, né? E por essa comissão nós lutamos e conseguimos, conquistamos ali várias coisas, né? Como realmente abrir esses banheiros, que era péssima situação. O pessoal mais novo que ia entrando fazia fila para ir no banheiro e não tinha condições, tinha que esperar alguém dar a chave. Se não tivesse a chave, ficava desesperado, ou fazia onde estava, ou então é uma situação. Em 85, 86, você ainda não condições de vida dessa, péssima. Conseguimos uniforme, sapato, e a gente foi conseguindo através dessa luta, dessa conscientização do pessoal que foi tendo no momento, algumas pessoas. A mulher em si, explorada, cada vez mais explorada, porque além de não ter a chave desses banheiros, a gente chegava para pedir ao chefe e ele perguntava qual é o seu problema, o que você tem hoje, o que você quer fazer no banheiro. Quer dizer, para os homens eles não perguntavam, o cara chegava lá e eu quero ir no banheiro, tudo bem, mas a mulher não, o que você tem? Tipo de exploração muito safada, eu me refiro assim à minha própria pessoa, tipo assim um concurso carregado, dizer assim, olha, tudo bem, eu posso te liberar até umas 2, 3 vezes mais, mas que tal mais tarde a gente, né, ter uma conversa mais íntima, ou então, tipo assim, olha, a gente pode até ajudar você em alguma coisa, sair um pouco da sessão, 15 minutos, se a gente tiver alguma coisa em comum. Eu acho que isso é uma exploração muito grande, sabe, uma discriminação muito grande, que jamais ele chega para o companheiro, um operário que está do nosso lado, fazendo o mesmo trabalho que a gente, jamais ele diz, ô colega, vamos aí, né, dar uma trepadinha, ou vamos aí fazer alguma coisinha aí, que é o seguinte, te melhora o salário e tal. Ele não faz, porque lógico que leva uma